Fala galera, Luiz aqui e hoje no Cotidiano eu quero compartilhar contigo duas formas de você produzir conteúdo. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais a se relacionar cada vez melhor com a sua audiência. E antes de qualquer coisa, baixa o meu e-book Os 4 Mapas Medulares, a compilação de uma metodologia que cria planejamentos que utilizam a internet para vender mais serviços aí na sua região. Baixa que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Agora, duas formas que você tem de produzir conteúdo. A primeira é conteúdo mãe. O conteúdo mãe, ele é um conteúdo grande, extenso, que você coloca todo o seu conhecimento sobre aquele determinado problema, sobre aquela determinada solução. Você coloca ali tudo que você sabe sobre aquilo. Não precisa ficar com medo. Muita gente fala para mim, Luiz, se eu contar tudo que eu sei sobre esse determinado problema, sobre esse determinado serviço, como é feito, as pessoas não vão fazer comigo, elas vão procurar fazer sozinha. Não, as pessoas não fazem isso sozinha. Todo mundo tem sua tarefa, tem o seu serviço, tem coisas a fazer no dia a dia e vão ter que delegar esse serviço para alguém. Se você consegue transmitir que você sabe alguma coisa sobre aquilo, que você é realmente uma pessoa que ela pode confiar para executar esse serviço, você consegue sim prestar esse serviço, vender esse serviço para ela. Ela não vai tentar fazer isso sozinha. Se você não fizer isso, outra pessoa vai produzir conteúdo, vai provar para essa audiência que ela pode executar esse serviço e você vai perder cliente para essa pessoa que está produzindo conteúdo. Então, não se esqueça, coloque tudo que você sabe nos seus conteúdos. Agora, o conteúdo mãe, ele é um conteúdo extenso e que ele te permite quebrá-lo em partes menores, que a gente chama de pílulas, e essas pílulas é que vão alimentar as suas redes sociais, vão alimentar os seus canais de comunicação com a sua audiência, com seus possíveis clientes. Você tendo essas pílulas, você faz com que a pessoa crie a vontade de acessar o material completo. E o conteúdo mãe por si só, ele é um funil de marketing, né? Praticamente um funil de marketing. Você tem conteúdos menores que contam pedaços dessa solução e a pessoa, tendo esse contato com esse conteúdo menor, cria o desejo de ter acesso a esse conteúdo principal, esse conteúdo mais denso. Então, é assim que o conteúdo mãe funciona. É um conteúdo extenso e pensa o seguinte, ele tem que ser o mais extenso possível. Se você vai produzir um conteúdo mãe por mês, você tem que lembrar que esse conteúdo mãe ele vai ter que alimentar o mês inteiro os seus canais de comunicação. Então, quanto menos conteúdo mãe você produzir, maior eles têm que ser. Então, se você vai produzir 2 conteúdos mães, cada um vai alimentar durante 15 dias, por exemplo, os seus canais. Então, pensa no seguinte, quanto maior, menos você precisa produzir. Quanto menor, mais conteúdos diferentes você vai ter que produzir. O conteúdo mãe, ele te permite, se você, por exemplo, fizer em texto, ele te permite você transformar isso em vídeo, você transformar isso em textos menores, pegar trechos, transformar em imagens de posts para feed, por exemplo, que você coloca só uma frase que faz extremamente sentido e tem que fazer sentido, tá? Porque se não fizer sentido, não tem como você publicar isso, não tem lógica você publicar isso. Então, ele tem que fazer sentido fora daquele contexto do material completo. Então, uma frase que fale algo que tenha sentido mesmo fora daquele conteúdo completo. Então, você quebrando em pílulas, você consegue alimentar os seus canais de comunicação. E essas pessoas tendo contato vão vir para baixar, para ter acesso a esse conteúdo completo, esse conteúdo mãe. E aí você transforma eles em leads, beleza? Então, esse é o primeiro formato. O segundo formato é através de uma linha editorial. O que é uma linha editorial? É um tema principal que você trata os temas não principais, os subtemas ali, através da visão daquele tema principal. Ou seja, você vai escolher um nome para essa linha editorial e vai ter uma pegada específica. Eu vou dar um exemplo aqui meu. Esse vídeo que você está assistindo ele faz parte da linha editorial O Cotidiano. E todos os dias eu procuro algo do meu dia a dia para colocar com a visão sempre voltada para planejamento. Ou seja, eu estou falando aqui de produção de conteúdo, como você pode encaixar, como você pode produzir conteúdo e encaixar isso no seu planejamento. Então, é uma linha editorial que leva em consideração que eu estou sempre falando sobre planejamento, sobre organização de marketing e eu tenho todos os dias, né, não acaba não saindo todos os dias, mas pelo menos 3, 4 vídeos por semana eu posto sobre algo do meu dia a dia, ou seja, é algo que eu abordo sobre organização de marketing, mas que vem do meu dia a dia. Então, essa é a linha editorial do conteúdo do cotidiano.
A sua linha editorial tem que ter um nome, tem que ter a quantidade que você vai produzir, como isso vai ser produzido e através de que ponto de vista você vai abordar esses assuntos. A linha editorial geralmente é mais usada porque ela é mais fácil, é mais difícil de explicar para vocês aqui, mas ela é mais fácil de ser produzido. O conteúdo mãe, ele demanda realmente uma dedicação um pouco maior. Então, a linha editorial faz com que você tenha conteúdos aí diários, semanais, mensais, sempre baseado em um ponto de vista, tratando de diversos assuntos. Sempre diversos assuntos vistos de um ponto de vista específico. Então, esses dois formatos fazem com que você tenha a possibilidade de manter a quantidade certa que você precisa para se relacionar com uma qualidade suficiente, vamos dizer assim, uma qualidade suficiente para que você consiga levar as soluções para problemas que o seu público tem, problemas específicos que eles possuem, e assim você se relacionar melhor. Agora, não adianta você produzir tanto conteúdo mãe quanto através de linha editorial, se você não tem um projeto de envolvimento. Essa produção de conteúdo tem que estar inserida dentro de um projeto de envolvimento, ou seja, esse projeto de envolvimento ele leva em consideração o formato desse conteúdo, como vai ser divulgado, ou seja, os meios de propagação que você vai usar para levar esse conteúdo, né, os canais de comunicação que você vai utilizar, há uma página para você poder capturar esses leads, para você transformar essas pessoas em pessoas, vamos dizer assim, mais chegadas, né, os leads, aí as pessoas têm uma possibilidade de se tornarem clientes. Então você vai precisar disso. Primeiro de tudo, identificar os níveis de consciência que essa pessoa tem, né? O nível de consciência que o seu público tem. Então, se seu público tem um nível de consciência elevado, ele já conhece o problema que ele tem, ele só está buscando uma solução, você tem que ver que o contato com ele vai ter que ser feito com conteúdo de solução e não um conteúdo falando do problema, um conteúdo falando da solução, porque o problema ele já conhece. Se você trabalha com um público que está buscando lá embaixo, o público que é um público que não conhece, ele só sente as dores, mas ele não conhece o problema que ele está passando, você vai ter que trabalhar um projeto de envolvimento que detalhe o que é aquele problema. Então, sempre produzindo conteúdo, ou seja por conteúdo mãe ou por linha editorial, sempre inserido dentro de um projeto de envolvimento que você possa controlar, metrificar e poder fazer com que ele melhore a cada vez mais e melhore por consequência o seu relacionamento com essas pessoas. Valeu? Eu espero que te ajude. Se você curtiu esse vídeo, segue a gente no Instagram, no LinkedIn, faça parte da nossa rede, no YouTube, assina o canal, clica no sino para receber as notificações cada vez que eu lançar outros vídeos aqui. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo.